Olá, gente, tudo bem? Na nossa aula de filosofia, nós vamos falar um pouquinho sobre a crítica ao progresso, crítica ao conceito de progresso. Essa crítica ela vai ser feita bem no período da Idade Moderna e Idade Contemporânea, ok? Vamos ver como todo esse processo ele se deu. Vamos dar uma pincelada aqui em Kant. Nós já havíamos falado nas aulas passadas. A gente falou sobre Immanuel Kant e na aula de hoje a gente vai falar sobre uma visão de Immanuel Kant sobre essa questão do progresso, que é o ponto forte onde nós queremos, o alvo onde nós queremos atingir, certo? Que é a questão da crítica ao progresso. Como referência, nós vamos utilizar aí Immanuel Kant e logo em seguida nós vamos visualizar outros filósofos que vão fazer parte desse contexto, dessa crítica ao progresso, ok? A visão de Kant sobre o iluminismo é uma síntese do seu otimismo. Lembra que nas aulas de Immanuel Kant que a gente sempre falou sobre a questão do iluminismo? Para ele, o iluminismo não era chamado iluminismo, era chamado esclarecimento. Então, para ele, a chegada do esclarecimento vai ser uma chegada com grande alegria, com grande otimismo. Por quê? A partir daquele momento específico que o esclarecimento ele chega, o homem ele agora pode opinar, ele pode criticar algo ou alguma coisa, porque ele vai usar o seu senso racional para tal coisa. Então é a partir desse sentido, nessa lógica aí, que Immanuel Kant acredita que vai haver inúmeras mudanças a partir desse contexto. A partir do momento em que o esclarecimento ele chega, as coisas vão mudar. E o progresso vai acontecer. Essa chegada do esclarecimento vai ser recebida com grande otimismo por parte de Immanuel Kant, porque ele acredita que a partir daquele momento as bases que dominavam esse homem, que eram as bases do antigo regime, elas vão cair de uma vez por todas, ok? Vamos continuar aqui. Mas isso, do seu entusiasmo, se deu com o grande progresso intelectual e social da sua época. Uma vez liberta do antigo regime, ela poderia conduzir o pleno progresso da humanidade. A partir do momento que o homem aceitava, que o homem entendia todo esse processo do esclarecimento, e esse fato específico fazia o esclarecimento, que tinha como base o iluminismo, a figura aí da igualdade, da fraternidade. Essa base vai fazer com que esse homem ele possa mudar a sua conduta e mudar as suas ações. Consequentemente, essa mudança de ações, levaria o homem ao progresso. Só que nós vamos ter acontecimentos importantes aí no século XIX, entre o século XIX e o século XX especificamente, onde nós vamos observar que vão ser acontecimentos importantes e esses acontecimentos vão fazer com que esse homem ele fique estagnado, ele não ande em direção ao progresso por conta desses acontecimentos. E os acontecimentos são esses aí: as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, que tem como marco temporal aí 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, e de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Nós temos outro fator também importante, que é o nazifascismo, os partidos aí totalitários ou regimes totalitários, iniciando e sendo implementado dentro desses países, na visão dos filósofos. Isso vai ser um retrocesso muito grande, porque o homem ele não vai progredir, ele vai criar bases para um outro sistema, que não é o progresso. E nós temos aí as crises econômicas, e a crise que a gente vai citar aqui é uma das crises mais importantes que afetou o mundo todo, que foi a crise de 1929. Ela inicia ali nos Estados Unidos, mas ela toma proporções mundiais, atingindo diversos países, inclusive o Brasil, ok? Então são esses acontecimentos, são esses pontos que vão fazer
com que o homem ele não dê passos ao progresso, ele fique estagnado, ok? Continuando, nós vamos ver aí dois filósofos importantes que vão aparecer num momento muito interessante, que já é na idade contemporânea, muito recente, e nós vamos ver aí Adorno e Marx. Esses filósofos eles vão dar um parecer um pouquinho bem diferente do que Immanuel Kant fala sobre a questão do esclarecimento, do progresso e do otimismo. Vamos lá. Os filósofos Adorno e Marx têm como base a obra chamada Dialética do Esclarecimento, de 1944. A crítica na obra é uma crítica cultural e social. As bases dessa crítica, elas estão refletidas aí em Karl Marx. Vai haver um desenvolvimento da escola de Frankfurt. Essa escola de Frankfurt fica na Alemanha. E essa escola, quando a gente fala escola, pessoal, são grupos de filósofos que eles comungam das mesmas ideias, das mesmas teorias, ok? Então, a escola de Frankfurt, ele tem por objetivo atualizar e ampliar a teoria marxista para o contexto da sociedade industrial do século XX. Continuando aqui. Os frankfurtianos acreditavam numa concepção de ciência totalmente subordinada à técnica e acabaria por desenvolver um saber instrumental. Para Adorno e Horkheim, a ideia de progresso, baseada no iluminismo e no positivismo, gerou uma dominação e não estimulou a autonomia do ser humano como se esperava. Veja bem, nesse ponto aí, esses dois filósofos importantes do período contemporâneo, eles vão fazer uma crítica a esse progresso. Eles fazem uma crítica ao iluminismo, dizendo o seguinte: veja bem, o iluminismo ele tem como proposta trazer a luz da razão, ou trazer à luz a razão, a racionalidade, para que o homem ele consiga pensar, criticar, raciocinar. Só que isso não vai ser feito. A partir do momento em que o homem associa essa ideia, aprende, conhece as bases iluministas, ele não progride. Ele faz apenas o básico. E depois ele fica tranquilo, descansado. Ele não leva adiante isso. Nós vamos ver alguns acontecimentos na história, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que vão ter como base desse movimento, a independência do Haiti, que vão ter como base nesse movimento todo o iluminismo. Mas depois disso, há uma estagnação. Concordam com os filósofos? É isso que eles estão dizendo. E se inicia todo um processo de movimentação em relação ao iluminismo, essa nova forma de pensar, essa nova ideia, mas depois ela cessa, depois ela para. Não há continuidade, ok? É o que ele diz assim, baseado no iluminismo e no positivismo. O que seria o positivismo aí de Auguste Comte, que ele trabalha nessa perspectiva? A perspectiva do progresso. Sempre que vocês ouvirem essa palavra positivismo, lembrem de Auguste Comte, onde ele fala sobre a questão do progresso. Não estimulou a autonomia do ser humano como se esperava. As ciências humanas, como pensadas pela teoria crítica, que teriam o papel de libertar o ser humano da dominação da técnica. E aí nós temos essa obra aí, A Rebelião das Massas, que é um outro filósofo nesse período aí, período contemporâneo, de 1926, filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Ele faz uma crítica à sociedade moderna e contemporânea, avalia o surgimento do chamado homem-massa. Vamos observar essa definição desse homem, denominado como homem-massa. Pressupondo uma democracia liberal e igualitária. Todos são iguais. Essa é a denominação aí que se dá ao homem-massa. O homem-massa é aquele tipo de homem que ele está envolvido em diversos tipos de cenários, mas ele não se posiciona nem a favor e nem contra.
ele está ali no meu termo. Ele está dentro daquele agrupamento, ou seja, das massas. Mas ele não se posiciona. Aquele que tem certeza dos seus direitos. Joia, ok. Não se coloca nenhum dever de ascensão. O conceito de homem-massa faz a elucidação, a ideia do conformismo, que depois havia de ser considerado como próprio da sociedade de massa. Então, é bem nesse contexto que a gente discutiu aqui. O homem-massa é aquele homem que ele está no agrupamento de pessoas, mas ele é um homem que ele não toma atitudes. Ele é um homem que, do jeito que está tudo bem. E não é uma pessoa só. São muitas pessoas que estão dentro desse contexto, dentro desse agrupamento chamado massas. O homem-massa se sente à vontade quando é igual a todo mundo. Isto é, a massa indiferenciada. Nada pode diferenciar esse homem. Por quê? Porque ele é igual a todo mundo. Ele assume o papel que todos estão assumindo, que é o quê? Não fazer absolutamente nada. Para ele está tudo perfeito. Ok? E aí vamos a algumas questões que falam sobre essa perspectiva. A primeira questão diz assim: sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que... Alternativa A, a gente falou sobre Kant lá no início. O ato de conhecer se distingue de duas formas básicas: o conhecimento empírico e o conhecimento puro. Alternativa B, para conhecer, é preciso se lançar ao exercício do pensar, conceitos concretos. Alternativa C, as formas distintas de conhecimento descritas na obra Crítica da Razão Pura são denominadas, respectivamente, juízo universal e juízo necessário e suficiente. Alternativa D, o registro mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da distinção de dois juízos, a saber, o juízo analítico e juízo sintético ou juízo de elucidação. A gente já estudou Immanuel Kant e a gente viu aí que ele tem alguns critérios relacionados aí ao conhecimento, como você aprende alguma coisa. E é nessa perspectiva aí que a questão está trabalhando. Sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que... Qual a alternativa aí? Seria a alternativa correta? Vamos ver. Alternativa A. O ato de conhecer se distingue em duas formas básicas. O conhecimento empírico, que é aquele tipo de conhecimento que nós aprendemos as coisas através da experiência, e o conhecimento puro. Vamos passar aí para a próxima questão, que diz assim: vamos falar agora sobre as massas, que a gente acabou de falar aqui com José Ortega, que diz assim: de repente, a multidão tornou-se visível, instalou-se nos lugares preferenciais da sociedade. Antes, se existia, passava despercebida, ocupava o fundo do cenário social. Agora antecipou-se às baterias, tornou-se o personagem principal. Já não há protagonistas, só há coro. José Ortega y Gasset, pensador espanhol, denuncia na obra A Rebelião das Massas o fenômeno massa, que a gente falou aqui. Dessa forma, a partir do enunciado acima, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz assim: o fenômeno massa corresponde ao conjunto de trabalhadores que, na teoria marxista, recebe o nome de proletariado. Alternativa B. Massa é o conjunto de indivíduos que não pensa por si só, que não se angustia com os problemas circunstanciais e, por isso, depende da classe social em que se encontra. É denominada de massas. Letra C. Massa pode ser denominada de classe social despossuída de capital econômico. Alternativa D. Massa é o sinônimo de movimento social que se articula por meio de lideranças sociais e políticas na sociedade contemporânea. E a alternativa E.
nenhuma das alternativas. Vamos observar qual alternativa é a alternativa correta, que fala exatamente, explicitamente, sobre o conceito de massas, que José Ortega fala e defende dentro daquele conceito, que o homem ele é um homem indiferente, ele está dentro do conceito de massa, mas ele não se posiciona. Vamos observar a alternativa correta? Acertou quem marcou aí a alternativa B. Massa é o conjunto de indivíduos que não pensa por si só, que não se angustia com os problemas circunstanciais e por isso independe da classe social que se encontra. É denominada massas, ok? E aí nós vamos finalizar aí com a aula, com essa atividade do capítulo 11, nas páginas de 18 à página 22. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido aí esses conceitos sobre a crítica do progresso ou ao progresso nesse período aí, modernidade, período contemporâneo. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, nosso plantão de dúvidas e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.